O dono, disfarçado, entrou em seu próprio restaurante para testar o gerente. Mas o que ele viu o deixou em choque. Uma faxineira com o braço enfaixado sendo humilhada. Mas a verdade por trás daquela lesão era muito pior do que ele imaginava. Era uma sexta-feira chuvosa, quando Carlos estacionou seu BMW a 2 quadras do Sabor Tropical, sua rede de restaurantes que crescia pelo país. Boné, óculos escuros e roupas simples. O disfarce perfeito para uma inspeção surpresa. Aos 45 anos, Carlos construíra um império gastronômico partindo do zero. Filho de uma empregada doméstica, ele conhecia o valor do trabalho honesto e sempre tratou seus funcionários como família. Pelo menos, era isso que acreditava fazer. Ultimamente, algo o incomodava profundamente. As reclamações anônimas chegavam por e-mail semanalmente. Funcionários maltratados, ambiente tóxico, gerente abusivo. Sempre sobre a mesma unidade, a filial do centro da cidade. Sempre sobre o mesmo nome, Fábio Machado. Fábio era seu gerente há 3 anos. Números impecáveis. Lucros, crescentes mensalmente. Relatórios organizados e impecáveis. O funcionário perfeito no papel. Mas Carlos aprendeu na vida que nem tudo que brilha é ouro. Na semana anterior, chegara um e-mail diferente. Sem remetente, mas com detalhes específicos. A faxineira Letícia está sendo torturada. Ela tem 3 filhos pequenos e precisa do emprego. Por favor, ajude ela. Empurrando a porta de vidro, o sino anunciou sua entrada discreta. O ambiente estava movimentado para o horário do almoço. Mesas lotadas de executivos, garçons correndo entre as mesas, o barulho típico de um restaurante próspero. Tudo parecia normal, perfeito demais. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Uma mulher negra, cerca de 28 anos, esfregava o chão próximo ao banheiro dos fundos. A mão direita estava enfaixada com ataduras improvisadas, visivelmente machucada e inchada. Ela trabalhava devagar, claramente sentindo dor a cada movimento, mas continuava sem reclamar. Seus movimentos eram cuidadosos, quase temerosos, como se qualquer gesto errado pudesse despertar a ira de alguém. Letícia, essa mesa ali ainda tem restos de comida. Você está cega ou só fingindo que trabalha? A voz cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Fábio Machado surgiu da cozinha como uma tempestade. Alto, magro, uniforme impecável e postura autoritária. O sorriso falso e comercial que reservava para os clientes desapareceu completamente no instante em que seus olhos encontraram a funcionária. Desculpa, Sr. Fábio, é que com a mão assim fica difícil segurar direito. Letícia tentou explicar, a voz baixa, quase um sussurro envergonhado. Difícil? Você acha que eu pago seu salário para ouvir desculpas? Quer que eu arranje alguém que ache fácil fazer seu trabalho? Carlos sentiu um aperto no peito. Escolheu uma mesa estratégica no canto, longe o suficiente para não chamar atenção, perto o suficiente para ouvir cada palavra. Pediu um refrigerante para a garçonete e fingiu mexer no celular, mas seus olhos não conseguiam sair da cena que se desenrolava bem à sua frente. Letícia abaixou a cabeça como uma criança sendo repreendida e seguiu cambaleante para a mesa indicada. Cada movimento parecia extremamente doloroso. A mão enfaixada tremia visivelmente enquanto ela tentava recolher os pratos sujos com a mão esquerda. Claramente não era canhota. Mais rápido, Letícia! Os clientes estão esperando e eu não tenho paciência para sua lerdeza. Fábio gritou novamente, desta vez ainda mais alto e agressivo. Alguns clientes das mesas próximas olharam incomodados com a truculência desnecessária. Uma senhora de cabelos grisalhos chegou a franzir a testa e sussurrar algo para o marido, claramente descontente com o tratamento desrespeitoso. Mas foi o que Carlos viu, nos segundos seguintes, que fez seu sangue literalmente gelar nas veias. Letícia, nervosa e pressionada, tentou equilibrar vários pratos na mão machucada.
Um copo de vidro escorregou de seus dedos trêmulos e se despedaçou no chão de mármore. O barulho ecoou pelo restaurante inteiro como um tiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fábio se aproximou dela devagar, como um predador. Se aproxima de sua presa ferida. Sua voz baixou para um tom ameaçador, calculadamente baixo para que apenas os mais próximos pudessem ouvir cada palavra venenosa. Mas Carlos estava estrategicamente posicionado para captar tudo. Agora você vai pagar por esse copo quebrado. Do seu salário miserável. Os R$ 15 vão sair direto do que você leva para casa, para seus filhinhos. E se você pensar em reclamar ou choramingar, você sabe muito bem o que acontece com mulherzinhas que não sabem ficar quietas no seu lugar, não sabe? A ameaça pairou no ar como uma nuvem negra. Letícia engoliu seco, seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Suas mãos tremeram descontroladamente, enquanto ela se ajoelhou e começou a recolher os cacos de vidro com os dedos, arriscando-se cortar ainda mais. Por favor, senhor Fábio, são só R$ 15 o copo. Eu sei que é pouco para o senhor, mas eu tenho 3 filhos pequenos em casa esperando. Deveria ter pensado nesses filhos antes de ser tão desajeitada e inútil. Carlos sentiu uma raiva profunda subir do fundo do peito. Suas mãos se fecharam em punhos embaixo da mesa. Em 3 anos de parceria comercial, Fábio nunca havia demonstrado esse lado sombrio e cruel. Sempre cordial nas reuniões, sempre profissional nos relatórios, sempre educado quando Carlos visitava oficialmente. Mas ali, naquele momento revelador, Carlos estava finalmente vendo o verdadeiro rosto de Fábio Machado. E a descoberta era absolutamente revoltante. Isso era apenas o começo de uma descoberta que mudaria tudo. Carlos pediu um segundo refrigerante, fingindo estar em uma ligação de trabalho, enquanto observava cada movimento de Letícia. Precisava entender quem era essa mulher que sofria em silêncio. Letícia. Oliveira tinha 28 anos, mas o peso da vida já havia marcado seu rosto jovem. Acordava todos os dias às 4h30 da manhã para preparar o café da manhã de seus 3 filhos. Miguel, de 8 anos, Ana Clara, de 5, e o pequeno João Pedro, de apenas 2 anos. Depois corria para deixar as crianças na casa da vizinha, Dona Marta, uma senhora de 70 anos que cuidava deles por apenas R$ 50 por semana, tudo que Letícia conseguia pagar. O salário de faxineira mal cobria o aluguel do pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia. Sem o pai das crianças, que desapareceu quando soube da 3ª gravidez, Letícia carregava o mundo nas costas. Estudou até o ensino médio, sonhava em fazer faculdade de pedagogia, mas a realidade não dava espaço para sonhos. Carlos observou como ela mancava levemente ao andar. A mão enfaixada não era sua única lesão. Ei, Letícia, você está ouvindo quando eu falo? Fábio apareceu novamente, dessa vez carregando uma prancheta. Sim, senhor Fábio, desculpa. O banheiro feminino está um nojo. Quero que você limpe tudo de novo. E dessa vez faça direito. Letícia assentiu em silêncio. Carlos notou que ela evitava olhar diretamente para Fábio, mantendo sempre os olhos baixos. Era o comportamento de alguém que aprendeu a sobreviver sendo invisível. Enquanto ela se dirigia ao banheiro, Carlos decidiu observar melhor Fábio Machado. Aos 35 anos, Fábio cresceu em uma família de classe média. Sempre foi mediano em tudo. Notas medianas na escola, desempenho mediano no trabalho, relacionamentos medianos que nunca duravam. Mas havia descoberto algo que o fazia se sentir poderoso, a capacidade de humilhar quem estava em posição vulnerável. Começou pequeno. Piadinhas maldosas com colegas de trabalho, comentários ácidos sobre subordinados. Mas quando assumiu a gerência do restaurante, encontrou o playground perfeito para sua crueldade. Carlos viu Fábio se aproximar de um garçom jovem que havia derrubado algumas migalhas no chão. Rodrigo, que porcaria é essa? Desculpa, seu Fábio, já limpo. Não, não limpa.
Você vai ficar aí parado assistindo a Letícia limpar a sujeira que você fez. Ela já tem trabalho demais, mas pelo visto vocês acham que ela é escrava de todo mundo aqui. Carlos franziu a testa. Fábio estava deliberadamente criando conflito entre os funcionários, colocando uns contra os outros. Uma tática cruel, mas eficiente para manter o controle. Rodrigo, um rapaz de apenas 19 anos, ficou vermelho de vergonha. Alguns clientes olharam desconfortáveis para a situação. Letícia saiu do banheiro e viu a cena. Sem hesitar, aproximou-se com sua vassoura. Não tem problema, Rodrigo. Eu limpo. Viu só? Fábio sorriu sadicamente. Ela entende qual é o lugar dela. Você deveria aprender. Carlos sentiu o sangue ferver. Fábio não estava apenas sendo cruel, estava sendo estratégico. Humilhava Letícia publicamente para estabelecer uma hierarquia tóxica entre os funcionários. Enquanto observava, Carlos notou outros detalhes perturbadores. Letícia era sempre a última a fazer a pausa para o lanche. Sempre comia sozinha, em pé, no fundo da cozinha. Os outros funcionários a tratavam com uma mistura de pena e alívio. Pena por ela, alívio por não serem eles no lugar dela. Letícia! Fábio gritou novamente. Vem aqui! Ela se aproximou cabisbaixa. Carlos se inclinou ligeiramente para ouvir. Você limpou a mesa 7? Sim, senhor. Limpo, mal feito não é limpo. Vai lá e faz de novo. Mas, senhor Fábio, eu limpei 2 vezes. Está questionando minha autoridade? O tom de Fábio mudou completamente. Ficou baixo, ameaçador. Carlos viu o medo genuíno nos olhos de Letícia. Não, senhor, desculpa. Ótimo. E Letícia? Sim? Se você chegar atrasada amanhã de novo, como chegou. Ontem você sabe que vou ter que descontar do seu salário. E não me venha com desculpa de criança doente. Todo mundo tem problemas. Carlos fez algumas contas mentais. O salário de uma faxineira, menos os descontos abusivos que Fábio claramente fazia. Letícia provavelmente ganhava menos que um salário mínimo, com 3 filhos. Mas foi quando Fábio se afastou que Carlos presenciou algo que partiu seu coração. Letícia encostou na parede por alguns segundos, fechou os olhos e respirou fundo. Uma lágrima, solitária, escorreu por seu rosto. Ela a enxugou rapidamente, olhou para os lados para ter certeza de que ninguém viu e voltou ao trabalho. Naquele momento, Carlos entendeu que não estava apenas testemunhando abuso trabalhista. Estava vendo uma mãe desesperada, sendo sistematicamente destruída por um homem que encontrava prazer na dor alheia. Carlos puxou o celular e discretamente começou a gravar. Precisava de provas. Mas mais que isso, precisava entender até onde ia a crueldade de Fábio. Uma coisa ele sabia. Letícia Oliveira não sabia, mas acabara de encontrar um anjo da guarda. E Fábio Machado não fazia ideia de que acabara de assinar sua própria sentença. A história estava apenas começando. Letícia voltou ao trabalho, ignorando a dor na mão machucada. Ela precisava daquele emprego. Por Miguel, que sonhava em jogar futebol. Por Ana Clara, que desenhava casas coloridas e dizia que um dia seria arquiteta. Por João Pedro, que ainda acreditava que o mundo era um lugar mágico. Ela não podia desistir. Não importava o preço, mas alguns preços são altos demais para pagar, e alguns anjos da guarda aparecem quando menos esperamos. Carlos fingiu terminar sua refeição enquanto mantinha o celular discretamente gravando. O que presenciou nos próximos 30 minutos mudaria sua vida para sempre. Eram quase 14 jazz, quando o movimento do restaurante começou a diminuir. Os últimos clientes do almoço pagavam suas contas e se preparavam para sair. Foi exatamente nesse momento que Fábio mostrou sua verdadeira face. Letícia, vem, aqui agora! O tom era diferente, mais agressivo, mais íntimo da crueldade, como se a ausência de clientes o libertasse para ser quem realmente era. Letícia se aproximou lentamente, a mão enfaixada tremendo visivelmente.
Sim, senhor Fábio. Você lembra do que conversamos semana passada sobre sua situação? Carlos franziu a testa. Que situação? Lembro, senhor. E aí, conseguiu resolver? Letícia abaixou ainda mais a cabeça. Suas mãos se fecharam em punhos, a enfaixada claramente doendo com o movimento. Ainda não consegui, senhor Fábio. Mas eu prometo que... Promete? Fábio riu, mas não havia alegria naquele som. Era frio, calculista. Você já prometeu na semana passada e na anterior. Sempre promete, mas nunca resolve. Por favor, senhor Fábio, só mais alguns dias. Meu filho, Miguel está doente e... Seus filhos, seus filhos, seus filhos. Fábio explodiu, mas controlou o volume para não chamar a atenção dos funcionários que ainda estavam no salão. Estou cansado dessas desculpas. Você acha que eu sou palhaço? Carlos se inclinou ligeiramente. Precisava entender o que estava acontecendo. Não, senhor, eu só preciso mais um tempo. Tempo? Fábio se aproximou perigosamente de Letícia. Olha bem para mim. Olha! Letícia levantou os olhos pela primeira vez e Carlos viu puro terror estampado neles. Você me deve R$ 300. R$ 300 que eu emprestei para você quando seu filhinho teve pneumonia no mês passado. Lembra? Carlos sentiu o estômago revirar. Um empréstimo? Que tipo de empréstimo um gerente fazia para uma funcionária? Lembro, senhor. E qual foi nosso acordo? Letícia hesitou. Suas mãos tremeram ainda mais. Que eu pagaria em 2 semanas. 2 semanas que já passaram há muito tempo. E sabe qual é a taxa de juros do meu empréstimo? Senhor, R$ 50 por semana de atraso. Você está devendo há 3 semanas. Faz as contas. Carlos fez as contas na cabeça e sentiu náusea. 300 plus 150. Nas R$ 450. Quase o salário inteiro dela. Senhor Fábio, por favor, eu não tenho como pagar tudo isso. Ah, não tem? Fábio sorriu, e aquele sorriso era a coisa mais cruel que Carlos já havia visto. Então vamos resolver de outro jeito. Você vai trabalhar nos fins de semana, sem pagamento, até quitar a dívida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos viu Letícia empalidecer completamente. Que tipo de formas alternativas? Fábio se aproximou ainda mais. Agora estava claramente invadindo o espaço pessoal dela. Você pode trabalhar fins de semana também. Limpeza pesada, serviços extras. Consideramos a dívida quitada. Carlos franziu a testa. Parecia razoável demais para o tom ameaçador de Fábio. Senhor Fábio, eu já trabalho muito. Trabalha? Ou finge que trabalha? Fábio tocou levemente o braço de Letícia, de forma intimidadora, e ela se encolheu. Pensa bem, Letícia. Você tem 3 filhos para alimentar, não tem marido, não tem família rica. Onde mais você vai conseguir trabalho sem referência? E eu posso dar uma referência muito ruim para você. A ameaça pairou no ar como veneno. Por favor, senhor Fábio. Por favor, o quê? Estou oferecendo uma chance. Você trabalha sábados e domingos, das 6 às 18 horas, sem pagamento extra, e consideramos a dívida quitada. Ou prefere que eu desconte tudo do seu salário? Carlos percebeu a chantagem. Trabalho escravo disfarçado de oportunidade. Letícia começou a chorar em silêncio. Eu preciso pensar... Pensar? Fábio riu novamente. Querida, você não tem opção para pensar. Então vamos resolver de outro jeito. Você vai trabalhar nos fins de semana sem pagamento até quitar a dívida. Foi nesse momento que Carlos entendeu completamente a situação. Fábio havia criado uma armadilha perfeita, emprestou dinheiro com juros abusivos, criou uma dívida impagável e agora chantageava Letícia para trabalho escravo. E tem mais uma coisa, Letícia. Fábio apontou para a mão enfaixada dela. Sua mão não quebrou sozinha, lembra? Carlos arregalou os olhos. Fábio havia quebrado a mão dela? Lembra como você caiu da escada? Do estoque semana passada? Acidentes acontecem quando pessoas são desobedientes. A ameaça era cristalina.
Fábio não apenas havia quebrado a mão de Letícia, estava ameaçando fazer pior se ela não aceitasse trabalhar como escrava. Então, querida, qual vai ser? Trabalhar fins de semana ou as consequências? Letícia estava tremendo dos pés à cabeça. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Eu... Você o quê? Eu aceito. A voz saiu como um sussurro quebrado. Ótimo. Fábio bateu palmas baixinho como se estivesse parabenizando uma criança. Sabia que você era inteligente. Amanhã, sábado, às 6h10 da manhã, você vai limpar todo o restaurante sozinha, lavar todas as panelas da semana e organizar o estoque completo, sem pausa, sem almoço. Letícia assentiu, com a cabeça completamente derrotada. E Letícia, se você pensar em faltar ou inventar alguma desculpa, bem, acidentes podem acontecer de novo, e da próxima vez pode não ser só sua mão. Carlos segurou as bordas da mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Nunca na vida havia sentido uma raiva tão pura, tão absoluta. Trabalho escravo. Era disso que se tratava. Fábio se afastou, assoviando baixinho, como se nada tivesse acontecido. Letícia ficou parada por alguns segundos, depois correu para o banheiro. Carlos a seguiu discretamente e ouviu soluços abafados vindos de dentro. Sua funcionária, uma mãe de 3 filhos, estava sendo sistematicamente destruída por um predador que ele próprio havia colocado em posição de poder. Naquele momento, Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o celular e checou a gravação. Tudo estava lá. Cada palavra, cada ameaça, cada segundo daquela chantagem nojenta. Fábio Machado não sabia, mas acabara de cavar sua própria cova. E Carlos Mendonça estava prestes a mostrar que alguns erros custam mais caro do que se pode imaginar. A guerra havia começado. Carlos decidiu ficar no restaurante até o final do expediente. Pediu mais um café e fingiu trabalhar no laptop. Mas seus olhos nunca deixaram de observar Fábio e Letícia. O que descobriu nas horas seguintes foi ainda mais perturbador. Às 15h30, uma nova funcionária chegou para o turno da tarde. Carla, uma garçonete de cerca de 22 anos, negra, com um sorriso tímido que desapareceu no momento em que viu Fábio. Atrasada de novo, Carla? Fábio cruzou os braços, bloqueando a passagem dela. Desculpa, seu Fábio, o ônibus quebrou e... Ônibus quebrou? Fábio riu sarcasticamente. Que coincidência. Na semana passada foi a avó doente. Semana retrasada foi problema no transporte. Você acha que eu sou idiota? Carlos observou que Carla tinha o mesmo olhar amedrontado de Letícia. O mesmo jeito de evitar contato visual, a mesma postura submissa. Não, senhor. Eu juro que... Quanto você me deve mesmo, Carla? A pergunta caiu como uma bomba. Carlos entendeu imediatamente. Fábio usava o mesmo esquema com outras funcionárias. 240 reais, senhor. Isso mesmo. E você está atrasada. Com o pagamento há quanto tempo? 2 semanas, senhor. 2 semanas. Fábio se aproximou dela, usando a mesma tática intimidadora que havia usado com Letícia. Sabe qual é a multa por atraso? Carlos sentiu náusea novamente. Era um padrão, um sistema. 50 reais, senhor. Isso aí. Então agora você me deve 290 reais, quase seu salário inteiro. Fábio sorriu friamente. Mas eu sou um cara justo. Que tal você trabalhar também nos seus dias de folga? Sem pagamento extra, claro. Carla empalideceu. Era óbvio que ela sabia exatamente o que aquela oportunidade significava. Seu Fábio, minha mãe está doente e... Sua mãe? Fábio balançou a cabeça em falsa decepção. Sempre a mesma desculpa. Olha, Carla, você tem 2 opções. Paga o que deve ou aceita trabalhar fins de semana de graça até quitar tudo. Carlos viu lágrimas se formando nos olhos da jovem. Eu preciso desse emprego. Claro que precisa, e eu posso garantir que você continue tendo ele. Basta ser obediente. Naquele momento, Carlos entendeu a extensão do horror.
Fábio não havia criado apenas um esquema para uma funcionária. Ele havia criado um verdadeiro sistema de exploração trabalhista, usando a vulnerabilidade econômica das mulheres negras que trabalhavam para forçá-las ao trabalho escravo. Às 16 horas, Carlos testemunhou outra cena devastadora. Rodrigo, o garçom jovem que havia presenciado a humilhação de Letícia mais cedo, se aproximou dela na cozinha. Letícia, você está bem? Estou sim, filho. Por quê? É que eu vi o jeito que o Fábio fala com você. Não está certo. Letícia parou de lavar os pratos e olhou ao redor, checando se ninguém estava ouvindo. Rodrigo, você é novo aqui. Não entende como as coisas funcionam. Mas, Letícia, aquilo é humilhação. É abuso. Abaixe a voz, Letícia sussurrou desesperadamente. Você não sabe o que está falando. Sei, sim. Minha mãe trabalhou em um lugar assim. Ela me contou que sua mãe tinha opção. Letícia explodiu em um sussurro áspero. Sua mãe tinha marido, tinha família, tinha para onde correr. Eu tenho 3 filhos e nenhum centavo guardado. Se eu perder esse emprego, meus filhos passam fome. Você entende? Fome. Rodrigo ficou em silêncio, claramente abalado. Além disso, Letícia continuou. Você acha que é só comigo? Olha para a Carla. Olha para a Beatriz da cozinha. Olha para a Sandra da limpeza. Todas nós devemos dinheiro para ele. Todas nós trabalhamos fins de semana de graça para quitar as dívidas. E todas nós sabemos que se uma reclamar, todas perdemos o emprego. Carlos sentiu o sangue gelar. Era pior do que imaginava. Fábio havia criado uma rede de chantagem que mantinha todas as funcionárias vulneráveis trabalhando como escravas. Mas tem que ter alguma coisa que a gente pode fazer. Rodrigo insistiu. Pode? Letícia riu amargamente. Quem vai acreditar na palavra de uma faxineira negra contra um gerente branco com números perfeitos? Quem vai se importar? Naquele momento, uma terceira pessoa entrou na cozinha. Beatriz, uma mulher de cerca de 35 anos, que trabalhava como auxiliar de cozinha. Do que vocês estão falando? Rodrigo quer denunciar o Fábio, Letícia respondeu. Beatriz soltou uma risada sem humor. Menino, você acha que ninguém nunca tentou? Ano passado a Patrícia tentou. Sabe o que aconteceu? O quê? Ele inventou que ela estava roubando comida, colocou um pacote de açúcar na bolsa dela e descobriu na hora da saída. Ela foi demitida por justa causa. Não conseguiu emprego em lugar nenhum depois disso. Carlos sentiu uma raiva tão intensa que suas mãos tremeram. Fábio não era apenas um abusador, era um manipulador genial que havia criado um sistema à prova de denúncias. E tem mais, Beatriz continuou. Ele tem contatos na polícia. O primo dele é delegado. Acham que uma denúncia nossa vai dar em alguma coisa? Rodrigo ficou pálido. Então a gente não pode fazer nada? A gente sobrevive. Letícia respondeu simplesmente. E protege uma a outra como pode. Às 17h, Carlos presenciou a cena mais revoltante do dia. Uma cliente, uma senhora elegante de cerca de 60 anos, se aproximou do balcão para pagar a conta. Fábio a atendeu com seu sorriso falso profissional. Como foi a refeição, dona Helena? Ótima, como sempre. Mas posso fazer uma observação? Claro, fique à vontade. Eu não pude deixar de notar o jeito como você trata suas funcionárias, especialmente aquela moça negra da limpeza. O sorriso de Fábio vacilou por um milissegundo. A Letícia? Não entendi. O jeito como você fala com ela é muito agressivo. Fábio rapidamente recuperou a compostura. Dona Helena, a senhora precisa entender que gerenciar funcionários exige pulso firme, especialmente com pessoas que vêm de ambientes menos estruturados. Se eu não for firme, elas não respeitam. A senhora franziu a testa. Menos estruturados? A senhora sabe como é. Gente simples precisa de orientação mais direta. Carlos viu Dona Helena ficar visivelmente desconfortável, com o comentário racista mal disfarçado. Jovem, eu trabalho há 30 anos com recursos humanos. Firmeza não é sinônimo de humilhação.
Claro, claro. Mas cada funcionário precisa ser tratado de acordo com seu perfil. A senhora pagou a conta em silêncio e saiu claramente irritada. Carlos a seguiu discretamente. Com licença, senhora. Ela se virou, surpresa. Sim, eu ouvi sua conversa com o gerente lá dentro. A senhora estava certa. Você trabalha lá? Digamos que eu tenho interesse no que acontece naquele restaurante. Dona Helena estudou o rosto de Carlos. Aquele homem é cruel e racista. Vi o jeito como ele trata aquela moça. É desumano. A senhora denunciaria se tivesse provas? Claro que sim. Mas quem vai acreditar na palavra de uma funcionária contra um gerente? Carlos sorriu pela primeira vez no dia. E se houvesse outras provas? Gravações, por exemplo? Os olhos da senhora se iluminaram. Aí seria diferente. Carlos entregou seu cartão. Meu nome é Carlos Mendonça. Eu sou o dono da rede Sabor Tropical. Dona Helena arregalou os olhos. O dono? E eu tenho gravações de tudo o que aconteceu hoje. Todas as humilhações, todas as chantagens, todas as ameaças. Meu Deus! Amanhã, esse homem vai descobrir que algumas pessoas são mais poderosas do que ele imagina. Carlos voltou para o restaurante determinado. Eram 17h15. Em 45 minutos, Fábio tentaria abusar de Letícia. Mas dessa vez, ele não estaria sozinho. A justiça estava chegando. 17h30. Os funcionários começaram a deixar o restaurante. Rodrigo foi o último a sair, lançando um olhar preocupado para Letícia. Ela havia ficado para organizar o estoque, uma das muitas tarefas extras que Fábio inventava para humilhá-la. Carlos se escondeu no banheiro masculino, deixando a porta entreaberta. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que poderia ser ouvido. O celular em suas mãos estava pronto para gravar tudo. 17h45. O restaurante estava vazio, exceto por Fábio e Letícia. As luzes do salão principal foram apagadas, deixando apenas a iluminação de segurança. Letícia! A voz de Fábio ecoou pelo espaço vazio. Terminou de organizar o estoque? Carlos ouviu os passos hesitantes de Letícia se aproximando. Sim, senhor Fábio. Ótimo. Agora quero conversar com você sobre amanhã. Sábado, 6 da manhã. Você vai limpar todo o restaurante sozinha. Senhor Fábio, eu estava pensando... Talvez eu consiga pegar um dinheiro emprestado com minha vizinha para quitar minha dívida. Ah, não. Fábio balançou o dedo como se estivesse repreendendo uma criança. Não funciona assim. Você teve sua chance de pagar em dinheiro. Agora vai trabalhar até quitar tudo. Letícia recuou um passo. Por favor, senhor Fábio. Sábado é o único dia que tenho com meus filhos. Seus filhos? Fábio riu, mas não havia humor ali. Querida, você não está em posição de fazer exigências. Você me deve R$ 450. Vai trabalhar até pagar. Carlos sentiu náusea. Fábio estava se aproximando de Letícia de forma intimidadora. Agora para de reclamar e aceita que amanhã você trabalha das 6 às 18 horas, sozinha, sem pagamento. Não. A palavra saiu baixa, mas firme. Fábio parou no meio do passo. Como é que é? Eu disse, não. Letícia levantou a cabeça pela primeira vez, olhando diretamente nos olhos dele. Eu não vou trabalhar de graça nos meus dias de folga. O rosto de Fábio se contorceu em uma máscara de raiva. Você está me desobedecendo? Estou dizendo que prefiro perder o emprego a ser sua escrava. Carlos sentiu uma onda de orgulho e admiração pela coragem de Letícia, mas também medo do que viria a seguir. Sua dignidade? Fábio riu alto, um som cruel que ecoou pelas paredes vazias. Que dignidade! Você é uma faxineira, uma ninguém. Você acha que tem opção? Todo mundo tem opção. Ah, é? Então escolhe. Ou você trabalha sábado de graça, ou eu garanto que você nunca mais consegue emprego em lugar nenhum desta cidade. E sabe como? Vou espalhar que você rouba, que você é drogada, que você abandona os filhos para sair com homens.
Letícia empalideceu, mas não recuou. Faça o que quiser. Eu não vou ser sua escrava. A palavra escrava caiu como uma bomba. Fábio ficou lívido. Escrava! Escrava! Ele explodiu. Eu estava sendo gentil com você, oferecendo uma oportunidade de quitar sua dívida, mas já que você quer ser difícil... Fábio avançou em direção a ela. Letícia recuou, mas ele foi mais rápido, agarrando seu braço, exatamente o braço da mão machucada. Ah! Letícia gritou de dor. Vai trabalhar do jeito que eu mando! Fábio rosnou, apertando ainda mais o braço machucado dela. Foi nesse momento que Carlos saiu do banheiro. Largue ela! Agora! Fábio girou, surpreso. Seus olhos se arregalaram ao ver Carlos caminhando em sua direção. Quem é você? O restaurante está fechado. Eu sei, porque eu fechei. Carlos continuou se aproximando, calmamente, mas com uma autoridade que fez Fábio automaticamente soltar o braço de Letícia. Você não pode estar aqui, vou chamar a polícia. Ótima ideia. Liga para eles, tenho certeza de que vão adorar ouvir as gravações que eu fiz dos últimos 15 minutos. Fábio ficou branco. Gravações? Carlos levantou o celular. Cada palavra, Fábio, cada ameaça, cada tentativa de coação e chantagem. Você não pode gravar sem autorização. Posso sim, em local público, durante a prática de crime. Carlos sorriu friamente. E tenho mais. Tenho gravações. De você chantageando e coagindo a Letícia mais cedo. Tenho gravação de você admitindo que quebrou a mão dela. Tenho gravação de você fazendo o mesmo esquema com outras funcionárias. Fábio estava visivelmente em pânico agora. Quem você pensa que... É? Eu? Carlos parou bem na frente de Fábio. Eu sou Carlos Mendonça, dono da rede Sabor Tropical, seu patrão. O mundo pareceu parar. Fábio ficou tão pálido que Carlos achou que ele fosse desmaiar. Senhor Carlos, mas... E como eu descobri que você é um lixo humano? Carlos cruzou os braços. Denúncias anônimas, Fábio, várias delas. Sobre um gerente que humilha funcionárias, que faz chantagem sexual, que quebra ossos quando é desobedecido. Letícia estava encostada na parede, em choque, tentando processar que o homem que havia testemunhado sua humilhação era o dono de tudo. Senhor Carlos, eu posso explicar. Pode? Então explica como você quebrou a mão da Letícia. Foi um acidente. Mentira! Carlos berrou e... Sua voz ecoou pelo restaurante vazio. Eu tenho gravação de você admitindo que empurrou ela da escada do estoque. Senhor Carlos, por favor, explica como você cobra juros de R$ 50 por semana de funcionárias que ganham salário mínimo. Eu estava ajudando elas. Mentira! Carlos deu um passo à frente. Explica como ajudar inclui forçar trabalho escravo nos fins de semana. Fábio caiu de joelhos. Senhor Carlos, eu imploro. Eu tenho família. Eu tenho filhos. Você tem filhos? Carlos explodiu em fúria. E acha normal chantagear uma mãe de 3 crianças para trabalhar como escrava? Não era assim. Não era como? Você literalmente disse que ela tinha que trabalhar das 6 às 18 horas, sem pagamento todos os sábados, para quitar a dívida. Isso tem nome, trabalho escravo. Letícia começou a chorar silenciosamente, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente alguém havia visto. Alguém havia entendido. Alguém acreditado nela. Senhor Carlos, Fábio tentou uma última cartada. Os números do restaurante estão ótimos. O lucro cresceu 40% desde que eu assumi. Cresceu explorando funcionárias, Carlos cuspiu. Cresceu pagando salários de miséria, enquanto você roubava delas com empréstimos agiotas. Não era roubo. Não? Carlos puxou o celular. Quer que eu toque a parte onde você cobra R$ 50 de juros por semana? Isso dá 2.600% ao ano, Fábio. 2.600%. Sabia que isso é crime? Fábio estava chorando agora. Por favor, minha carreira...
Sua carreira? Carlos riu, mas era um riso frio, sem humor. Sua carreira acabou no momento em que você encostou a primeira vez em uma funcionária. Sua carreira acabou quando você quebrou a mão da Letícia. Sua carreira acabou quando você decidiu ser um predador sexual. Carlos se virou para Letícia. Letícia, você está bem? Ela assentiu, ainda em choque. Você quer que eu chame a polícia agora ou prefere que a gente resolva isso de outra forma? Letícia olhou para Fábio, que estava de joelhos no chão, implorando. Eu quero justiça, para mim e para todas as outras meninas que ele machucou. Carlos sorriu pela primeira vez. Então justiça você vai ter. Ele pegou o telefone e discou. Alô, polícia. Eu gostaria de denunciar agressão, extorsão, lesão corporal e trabalho análogo à escravidão. Fábio caiu completamente no chão, soluçando. A queda havia começado e seria longa. Enquanto Carlos estava no telefone com a polícia, Fábio subitamente parou de chorar. Seus olhos ganharam um brilho perigoso. Espera aí! Carlos! Sua voz mudou completamente. O tom de súplica desapareceu, substituído por algo frio e calculista. Você acha que me conhece? Você não sabe de nada. Carlos pausou a ligação, franzindo a testa. Letícia se encolheu contra a parede, sentindo que algo estava mudando. Do que você está falando, Fábio? Fábio se levantou lentamente, limpando as lágrimas falsas do rosto. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Você gravou tudo hoje, né? Muito esperto. Mas me responde uma coisa. Você gravou também ontem, e anteontem, e mês passado. Fábio, você perdeu a cabeça? Perdeu a cabeça? Fábio riu genuinamente agora. Carlos, você é mesmo muito ingênuo. Você acha que eu faço isso só por prazer? Você acha que eu sou só um cara cruel que gosta de machucar mulheres? Carlos sentiu um frio na espinha. Letícia! Fábio se virou para ela com o mesmo sorriso cruel. Conta para seu anjo da guarda aqui sobre nossa conversa de ontem. A parte que você não contou para ninguém. Letícia ficou pálida como um fantasma. Não, por favor. Ah, não vai contar? Então eu conto. Fábio cruzou os braços, recuperando completamente sua confiança. Carlos, você sabia que sua funcionária modelo aqui está desviando dinheiro da empresa há 6 meses? Mentira! Letícia gritou. Mentira! Fábio puxou o celular e abriu uma pasta de fotos. Então explica isso. Ele mostrou a tela para Carlos. Eram fotos de Letícia colocando dinheiro no bolso durante o expediente. Isso não é o que parece. Letícia começou a tremer. Não é? Fábio continuou passando as fotos. Aqui, ela pegando o troco que sobrou. Aqui, ela guardando dinheiro de gorjeta que deveria dividir. Aqui, ela levando comida sem pagar. Carlos olhava as fotos em choque. Elas pareciam reais. Sabe quanto ela já roubou, Carlos? 2.000 reais em 6 meses. Eu posso explicar? Letícia estava chorando agora. Pode explicar como? Fábio estava claramente se divertindo agora. Como você precisava do dinheiro para seus filhos? Como estava desesperada. Ah, mas roubo é roubo, não é, Carlos? Carlos olhou de Fábio para Letícia, confuso. E sabe o que mais, Carlos? Eu descobri o esquema dela há 3 meses. E ao invés de demitir, ao invés de chamar a polícia, eu ofereci uma solução. Ela trabalharia um pouco mais, ficaria algumas horas extras comigo e eu esqueceria o que tinha visto. Não foi assim. Letícia sussurrou. Não foi como? Você não aceitou fazer horas extras para eu não te denunciar? Você não concordou em trabalhar fins de semana de graça para pagar sua dívida? Carlos franziu a testa. As gravações que ele havia feito mostravam Fábio chantageando Letícia para trabalho escravo. Mas e se ela realmente fosse uma ladra? E tem mais, Fábio continuou, puxando mais fotos do celular. Você acha que ela é a única? Olha isso. Novas fotos. Carla pegando dinheiro, Beatriz levando comida, Sandra guardando produtos de limpeza. Todas elas, Carlos, todas roubando. E todas concordaram em trabalhar de graça nos fins de semana para não serem demitidas.
Você... você está mentindo, Carlos balbuciou. Estou? Então liga para a polícia. Mostra suas gravações, mas explica também por quê. Você está defendendo uma quadrilha de ladras. Letícia caiu no chão soluçando. Eu não queria... Meus filhos estavam com fome. Viu? Fábio sorriu vitorioso. Ela confessou. Roubo confesso, Carlos, e eu tenho provas de tudo. Carlos estava paralisado. Se Letícia realmente havia roubado, suas gravações poderiam ser interpretadas de forma completamente diferente. Fábio poderia alegar que estava apenas tentando resolver a situação sem envolver a polícia. Mas a mão quebrada dela... Carlos tentou. Acidente de trabalho. Ela caiu da escada carregando peso demais. Eu até paguei o remédio do próprio bolso. Você admitiu ter empurrado ela. Admiti? Você tem certeza? Ou você ouviu o que queria ouvir? Fábio puxou seu próprio celular. Porque eu também gravei nossa conversa de hoje. E na minha gravação fica bem claro que eu estava tentando resolver uma situação de roubo sem prejudicar uma mãe de família. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Era possível que Fábio tivesse editado as gravações? Que tivesse armado tudo? Carlos, Fábio se aproximou, agora falando baixo e calmamente. Você é um homem de negócios. Entende que às vezes temos que administrar situações delicadas. Eu descobri que várias funcionárias estavam roubando. Ao invés de destruir suas vidas, ofereci uma segunda chance. Elas trabalhariam fins de semana de graça e eu esqueceria o que tinha visto. Trabalho gratuito, Carlos repetiu. Exato. Limpeza pesada, organização de estoque, trabalho honesto para compensar o prejuízo. Nada demais. Letícia levantou a cabeça. Mentira. Ele queria me humilhar, que você trabalhasse, Fábio a cortou. Só trabalhasse, mas você ficou com a cabeça cheia de ideias erradas, achando que tudo era perseguição pessoal. Não é verdade. Letícia, Fábio se virou para ela com falsa compaixão. Você está passando por um momento difícil. 3 filhos, sem marido, sem dinheiro. Às vezes, mulheres nessa situação ficam paranoicas, veem maldade onde não existe. Carlos olhou para Letícia, que estava destruída no chão. E se Fábio estivesse certo? E se ele tivesse interpretado tudo errado? Carlos, Fábio colocou a mão no ombro dele. Você pode ficar com essas funcionárias problemáticas se quiser. Pode até promover a Letícia. Mas pensa bem. Você quer uma ladra confessa como símbolo da sua empresa? Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu. Polícia! Alguém chamou a polícia? 2 policiais entraram. Carlos olhou para eles, depois para Fábio, depois para Letícia. Sim, eu chamei. Carlos respondeu lentamente. Qual é a ocorrência? Carlos hesitou. As fotos de Fábio pareciam reais. E se ele realmente tivesse interpretado tudo errado? E se Letícia fosse realmente uma ladra e ele estivesse sendo manipulado? Carlos começou. Oficial, Fábio se adiantou. Houve um mal-entendido. O senhor Carlos aqui flagrou uma funcionária roubando e achou que eu estava sendo muito tolerante com a situação. O policial olhou de um para o outro. E qual é a situação exata? Fábio sorriu. A funcionária ali, ele apontou para Letícia, está desviando dinheiro há meses. Eu tenho provas, mas ao invés de demiti-la imediatamente, ofereci uma chance de ela trabalhar mais para compensar o prejuízo. O senhor Carlos mal interpretou minha generosidade. O policial olhou para Carlos. É isso mesmo, senhor? Carlos olhou para Letícia. Ela estava destroçada, mas havia algo em seus olhos, um desespero genuíno que ia além do medo de ser presa. E foi nesse momento que Carlos lembrou de algo crucial. Dona Helena, a senhora que havia testemunhado o tratamento cruel de Fábio. Ela havia presenciado as humilhações antes de qualquer conversa sobre roubo. Oficial, Carlos disse lentamente, eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. Fábio tensionou.
Carlos abriu seu celular e começou a tocar a primeira gravação do dia. A voz de Fábio ecoou no restaurante. Agora você vai pagar por esse copo quebrado, do seu salário miserável. E se você pensar em reclamar ou choramingar, você sabe muito bem o que acontece com mulherzinhas que não sabem ficar quietas no seu lugar, não sabe? O rosto de Fábio desabou, porque aquela gravação havia sido feita antes de qualquer conversa sobre roubo. E deixava muito claro que o abuso já existia muito antes de Fábio descobrir qualquer desvio. A mesa havia virado novamente. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. A gravação havia acabado de tocar e as palavras de Fábio ecoavam como um martelo da justiça. O policial olhou diretamente para ele. Senhor, o senhor pode explicar essa gravação? Fábio estava pálido novamente. Toda sua confiança desaparecera. Isso foi tirado de contexto. Tirado de contexto? Carlos se adiantou. Esta gravação foi feita às 13h30 de hoje. Todas as evidências de roubo que você mostrou têm timestamp posterior a isso. Você só descobriu os roubos depois que eu te confrontei. O policial pegou o celular de Fábio e examinou as fotos. Realmente, senhor, todas essas fotos foram tiradas hoje, entre 15 horas e 17 horas. Muito conveniente descobrir roubos exatamente no dia em que seu patrão aparece fazendo uma inspeção surpresa. Fábio tentou uma última cartada. Eu suspeitava há tempo. Só hoje consegui as provas. Suspeitava. Carlos riu amargamente. Então por que não me relatou antes? Em 3 anos de trabalho, você nunca mencionou suspeitas de roubo em nenhum relatório. Letícia, que havia permanecido em silêncio, se levantou lentamente. Posso falar? O policial assentiu. Eu peguei dinheiro, sim. Sua voz era baixa, mas firme. Pegava as gorjetas que ele dizia que eram taxa de administração. Pegava comida estragada que ia para o lixo para levar para meus filhos. Pegava produtos de limpeza vencidos que ele mandava jogar fora. Carlos franziu a testa. Mas isso não é roubo, Letícia. Para ele era. Ele dizia que tudo pertencia ao restaurante. Que eu estava roubando. E quando eu tentei parar, quando disse que não ia mais levar nem comida estragada, foi quando ele quebrou minha mão. O policial se virou para Fábio. E o senhor tem como provar que essa comida e esses produtos não estavam vencidos? Fábio ficou em silêncio. Porque se estavam vencidos, o policial continuou, pela lei, não são mais propriedade da empresa, são lixo. Carlos entendeu tudo finalmente. Você criou um sistema, Fábio. Você deixava as funcionárias pegarem coisas que iam para o lixo mesmo. Depois usava isso como chantagem para forçá-las a trabalho escravo. E tem mais. Uma voz veio da entrada. Todos se viraram. Era Rodrigo, o garçom jovem. Mas ele não estava sozinho. Carla, Beatriz e Sandra estavam com ele. E Dona Helena também. Rodrigo? Carlos ficou surpreso. O que vocês estão fazendo aqui? Dona Helena nos procurou. Carla falou, tremendo, mas determinada. Ela disse que você era o dono e que ia ajudar. A Letícia. Dona Helena se adiantou. Carlos, elas têm coisas para contar. Beatriz deu um passo à frente. Eu tenho foto de tudo que ele fez comigo. Cada ameaça, cada humilhação. Ela mostrou o celular. Gravei escondido há meses, com medo de que ninguém acreditasse. Sandra assentiu. Eu também, e tenho as mensagens que ele mandava no WhatsApp, mensagens explícitas. O policial pegou os celulares para examinar as evidências. Carla, a mais jovem, estava chorando. Ele disse que se eu contasse para alguém, ele espalharia pela internet que eu era vagabunda, que destruiria minha vida e me obrigava a trabalhar fins de semana inteiros sem pagamento. Fábio estava encurralado agora. Evidências de múltiplas vítimas, em múltiplas datas, todas contando a mesma história. Senhor Fábio Machado, o policial se dirigiu a ele formalmente. O senhor está preso por extorsão,
lesão corporal, ameaça, trabalho análogo à escravidão e formação de esquema criminoso. Não, não pode ser, Fábio murmurou enquanto as algemas foram colocadas. Pode sim, Carlos respondeu. E pode ter certeza de que vou pessoalmente garantir que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum. Enquanto Fábio era levado pelos policiais, Carlos se virou para as funcionárias. Meninas, eu peço desculpas por ter colocado vocês sob o comando de um monstro, por não ter descoberto antes, por ter falhado com vocês. Letícia se aproximou dele. Senhor Carlos, o senhor não sabia. Eu deveria saber. É minha responsabilidade cuidar das pessoas que trabalham para mim. Carlos respirou fundo. Letícia, você está demitida. O coração dela parou. Mas, senhor Carlos, você está demitida do cargo de faxineira. Carlos sorriu. Porque a partir de segunda-feira, você é a nova supervisora de recursos humanos desta unidade, com salário de R$ 3.500, plano de saúde completo para você e seus filhos e vale alimentação. Letícia caiu de joelhos, chorando. Beatriz, Carlos continuou, você quer assumir a cozinha como chefe? Sandra, que tal virar coordenadora de limpeza com uma equipe própria? Carla, toparia ser supervisora de atendimento? Todas estavam chorando agora, mas de alegria. E tem mais. Carlos puxou o celular. Estou criando um canal direto comigo. Qualquer problema, qualquer abuso, qualquer coisa, vocês falam diretamente comigo. Nenhum gerente vai mais ter poder absoluto sobre vocês. Rodrigo se aproximou. Senhor Carlos, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal fazer isso em todas as unidades? Uma auditoria completa para ter certeza de que não existem outros Fábios por aí? Carlos sorriu. Já estava pensando nisso. E sabe quem vai liderar essas auditorias? A Letícia. 3 meses depois, Letícia estava em seu escritório. Sim, seu próprio escritório, revisando relatórios de outras unidades. Ela havia descoberto 2 outros gerentes com comportamentos similares ao de Fábio. Ambos foram demitidos e processados. Miguel estava jogando futebol na escolinha, que ela finalmente conseguiu pagar. Ana Clara tinha começado aulas de desenho. João Pedro estava numa creche de qualidade. E Letícia estava cursando pedagogia à noite, paga pela empresa. Carlos bateu na porta. Como estão as coisas, chefe? Chefe? Letícia riu. Ainda não me acostumei. Se acostume. Você salvou dezenas de funcionárias em outras unidades. É uma heroína. Não sou heroína. Só sou uma mãe que aprendeu que todo mundo merece dignidade. Carlos sorriu. E o Fábio, condenado a 8 anos de prisão. E todas nós processamos ele na Justiça Civil também. Ele vai estar pagando indenização para o resto da vida. Justiça feita. Letícia olhou pela janela de seu escritório e viu suas antigas colegas trabalhando. Mas agora elas sorridiam. Agora elas tinham voz. Agora elas tinham dignidade. Senhor Carlos. Sim? Obrigada por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Obrigado por ter me ensinado que ser patrão não é só sobre lucros. É sobre cuidar das pessoas. Naquela noite, Letícia chegou em casa e foi recebida pelos abraços de seus 3 filhos. Mamãe, você conseguiu! Miguel gritou. Conseguiu o quê, amor? Você virou a chefe, igual você sempre disse que ia virar. Letícia sorriu, abraçando seus filhos. Sim, ela havia conseguido, não apenas um emprego melhor, mas algo muito mais importante. Ela havia recuperado sua dignidade, sua voz e sua fé de que às vezes, apenas às vezes, os bons vencem. E em algum lugar, numa cela fria de prisão, Fábio Machado aprendia que algumas pessoas são mais fortes do que aparentam e que a justiça, quando chega, é implacável. Essa história nos lembra que respeito, empatia e dignidade não são favores, são direitos básicos que todo ser humano merece. Quantas vezes, no dia a dia, deixamos passar pequenas injustiças achando que não é problema nosso? Mas é exatamente desse silêncio que situações erradas se fortalecem.
A coragem de uma pessoa em dizer basta pode mudar não só a própria vida, mas também a de todos ao redor. E talvez essa seja a grande reflexão. O que cada um de nós pode fazer, mesmo em pequenas atitudes, para tornar o mundo mais justo. Se você acredita que ninguém deve ser tratado com humilhação ou injustiça, já deixa o seu like para fortalecer essa mensagem, se inscreve no canal para acompanhar outras histórias inspiradoras e comenta aqui embaixo. Qual foi a lição que mais te marcou nessa narrativa? Sua participação é o que mantém esse espaço vivo e faz toda a diferença. Vamos juntos espalhar mensagens que importam.